Fala rapaziada, começando aqui mais uma análise prévia, dessa vez mais uma vez para falar a verdade, né, do UFC BJJ, né, o primeiro reality show de jiu-jitsu do UFC, né, que finalizou a sua primeira edição ontem, o último episódio, né, o sétimo episódio, se eu não estiver enganado, saiu ontem, e aí a gente teve a definição das grandes finais, né, a gente vai ter Carlos Henrique versus Danilo Moreira pelo peso leve e Andrew Tackett versus Andy Varela, mas eu tô me adiantando aqui, deixa eu introduzir aqui o meu amigo de análise, Lucas Gualberto, obrigado novamente pela sua presença, irmão. Tô na área, rapaziada. Vocês já me conhecem, não precisa nem de apresentação. Vamos embora. Então é isso, pessoal. A gente vai basicamente aqui falar sobre as grandes finais, tá? As 3 finais do peso leve, do peso meio médio e a do peso pena, né? Ou peso galo, agora não lembro. Acho que é peso pena, né? Mike Musumeci versus Harrison Gabriel. Me corrija aí, Alberto, se eu estiver errado. Eu acho que também não lembro. Então a gente vai basicamente falar sobre isso. Agora, o que eu queria começar aqui já te jogando para você, Alberto, é se você tem alguma coisa que você queira destacar nessa primeira edição do UFC BJJ, né? A gente teve a primeira edição, acabou. O que você pode destacar positivamente e negativamente aí dessa primeira edição, cara? Cara, positivamente ficou muito claro. E eu não sei se a própria produção tem envolvimento com isso em relação a motivar os atletas ali que vão lutar, mas ficou muito claro que tinha que finalizar. Né? Se você pensar nas semifinais, 4 lutas, foram 3 finalizações e uma por muito pouco. O Danilo ali, ele destruiu a semifinal dele, tá? Ele derrubou, raspou, ficou por cima, enfim, foi muito superior ao seu adversário. Então, claramente a galera tava disposta a finalizar. Não parecia ser um evento só que a galera entrou ali para lutar. Tinha a ideia de finalizar. Então a gente teve na semifinal aí 3 finalizações. Depois, se quiser, a gente faz outra análise pensando luta por luta e analisando quais foram as posições que mais aconteceram nesse evento. Mas, cara, as semifinais foram muito claras ali que a galera tava para o jogo para finalizar. Cara, eu acho que negativamente é difícil pontuar alguma coisa. Obviamente, a gente queria mais atletas de mais nome nesse evento, mas, cara, é um momento tipo, que o jiu-jitsu está crescendo muito. Então, por exemplo, um cara que poderia muito fazer parte desse negócio, que é o Keiji Rotolo, que ia ser muito legal. Cara, é um cara que tem contrato. Aí você pega todos os atletas que poderiam estar ali e que não estão, eles possivelmente não estão porque eles têm contrato com outros eventos. Então, eu acho que isso foi uma coisa, eu não vou dizer que é um ponto negativo, mas eu senti saudade assim, de alguns nomes, mas certamente foi porque esses caras, eles estavam com contrato, né? Eu não vejo nenhum atleta do jiu-jitsu negando uma oportunidade de lutar no UFC. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Roberto, tocando nesse assunto de contrato, né? Contrato, ele é uma consequência da profissionalização do jiu-jitsu, né? Isso é evidente. Mas o jiu-jitsu, ele é muito peculiar, é um esporte diferente. A gente não tem como comparar ele com o UFC, com o MMA, por exemplo, porque o MMA o cara tem contrato com uma organização e aí, até porque o cara no MMA ele faz uma luta a cada 6 meses, no máximo faz 3 lutas por ano. No jiu-jitsu isso é muito complicado. No jiu-jitsu os lutadores lutam muito, né? Até porque é um esporte não muito traumático, né? Não é um esporte em que você vai sair de lá com uma ferida enorme no rosto e tudo mais. Você acha que a vinda desses contratos é algo benéfico para o jiu-jitsu? O que você acha? Você considera esse modelo de contratos onde o atleta ele fica apenas com uma organização viável para dentro do jiu-jitsu? Cara, aquilo, né, cara? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom pro atleta é que possivelmente ele já tenha no contrato dele definido as lutas, né, a quantidade de lutas que ele vai fazer, mais ou menos quanto ele vai receber, bônus, etc. Mas em maioria desses contratos eles bloqueiam, principalmente quando são 2 concorrentes, eles bloqueiam as lutas, né, para algumas coisas já acontecerem. Então, a gente tem essas duas coisas. Pro atleta é bom, mas também ele fica em muitos momentos a depender do contrato, não é todo contrato que é assim, ele fica à mercê de lutar em um evento só. Mas aí também ele tem o lance da previsibilidade, né, da quantidade de lutas, ao menos era assim que deveria ser, né, o lance contratual.
o que acontece no decorrer é mais complexo. Eu vejo como algo positivo, porque é a parte da profissionalização, e aí quando você pega uma criança que está começando no jiu-jitsu, é muito mais fácil você... Não a criança que está começando, tá? Mas uma criança que está começando a querer viver de jiu-jitsu, é muito mais fácil você convencer os pais através desse exemplo. Porque, obviamente, um pai, ele quer formar uma criança e ele quer também ajudar na carreira dessa criança, né? Então é muito mais fácil você olhar para um pai e falar assim, ó, a gente está nesse nível aqui, existe contrato, existe isso, existe aquilo. Mas em contrapartida a gente fica bloqueado em alguns momentos de ver algumas lutas muito boas acontecendo. Mas, cara, de fato, o fato é que se os atletas eles estão assinando um contrato, é porque é bom para eles. E porque também eles têm um nível de previsibilidade que, de forma geral, o jiu-jitsu não dá, né? Perfeito, perfeito. Voltando agora pro UFC BJJ, cara, tem alguma coisa que tu queria destacar, alguma luta, algum atleta que tu acha que tenha sido destaque dessa primeira edição? Cara, o grande destaque para mim... eu vou colocar as duas finais, né? Os dois grandes destaques para mim. Carlos Henrique, foram 2 lutas e 2 finalizações. Cara, tipo assim, pra mim tirou o grande favorito na primeira luta, tá? Qualquer pessoa que passasse depois dessa luta, que passasse desse cara, pra mim teria grande chance de ser campeão. Então eu já aposto no Carlos como. A minha aposta é que ele vai vencer esse evento, tá? Um cara que já se dedica, não ganha muito tempo. Mas falando do Gianni Grippo, cara, é um cara que sempre foi muito bom, tem inúmeros títulos de kimono. Mas os principais títulos de Gianni Grippo, inclusive mais de um título mundial, eu acho, sem kimono na faixa preta. Então é um cara que tem um histórico muito grande no jiu-jitsu sem kimono. Então quando o Carlos finalizou o Gianni Grippo, ele ligou o alerta e tipo assim, cara, esse cara possivelmente é o cara que tá mais preparado para vencer. Se o Gianni Grippo, por outro motivo, cara, por outro motivo, não tivesse ali no time do Carlos, ou não tivesse caído de primeiro com o Carlos, ele teria uma chance gigantesca de ser o finalista. Porque isso são coisas que acontecem, né? Às vezes um cara que é muito bom cai com outro cara que é muito bom na primeira luta. E aí acaba que ele não conseguiu brilhar nesse evento, mas não é porque ele não conseguiu brilhar que ele não poderia ter sido o finalista. Então eu acho que o Gianni Grippo, quando eu vi os nomes, eu achei que o Gianni Grippo chegaria. Mas aí, cara, caiu ele com o Carlos e foi finalizado. Não é que foram 3 rounds, foi finalizado. Logo depois a gente Perfeito. teve Isaac contra o Carlos, que aí não me surpreendeu a vitória, me surpreendeu a forma como venceu. A vitória já não me Sim. surpreenderia, tá? Porque o Isaac, e isso a gente tem que ponderar aqui, o Isaac ele é um super campeão, mas ele é um super campeão de jiu-jitsu de kimono. Não é que ele é um super Uhum. campeão gi no gi, né? Ele não tem grandes títulos no jiu-jitsu sem kimono. Estou dizendo aqui que o Isaac não vai ter? Não é isso. Eu estou dizendo que nesse momento, no momento atual, o Isaac não era um cara com um cartel com a história do Gianni Grippo. Então não me surpreendeu o Carlos vencer o Isaac, pelo contrário. Mas me surpreendeu a forma como foi, cara. Tipo, até agora eu assisti a Perfeito. luta, eu preciso rever a luta. Teve um cortezinho ali da edição que não ficou claro exatamente como que aconteceu a transição da emborcada para pro jogo de perna que o Isaac fez. E a chave de braço ficou muito estranha, cara. Então ele tirou meio que na mágica, né? O caso ele tirou 2 posições mágicas nessa luta. Uma foi a passagem de guarda que ele fez no primeiro round, e segundo foi esse armlock que, cara, foi muito traumático, né? Ele destruiu o braço do Isaac na posição. Então, primeiro destaque é ele. E o segundo destaque, que para mim também tem grande chance de ser campeão e é o super favorito no meu ponto de vista, é o Andrew Takesh, que já chegou como grande favorito da competição, pelo histórico, enfim, por tudo que vem construído dentro do jiu-jitsu. É um cara muito saudável, né? Saudável no sentido de tem muito gás, tem muito físico para trocar. E é um cara que encontrou 2 finalizações nas costas nas eliminatórias, né? Então acho que esses são os 2 destaques, né? E o terceiro destaque seria o Danilo por ser uma final entre brasileiros, né? Então a gente tem uma final mais do que, né, diminuindo ainda essa razão Brasil, a gente tem uma final Norte versus Nordeste, né? O Danilo o Carlos é do Amazonas, o Danilo é do Piauí. O ao menos morou no Piauí durante muito tempo, né? Eu não sei exatamente a origem dele, mas acredito que seja piauiense. É da minha geração de atletas piauienses ali, sempre foi um cara que teve um destaque muito grande, mas agora chegou ainda mais a hora dele de brilhar.
mas eu vejo um grande favoritismo aí desses dois, né? Do Carlos e do Andrew, que foram dois caras que finalizaram suas duas lutas e que agora consolidaram realmente a final. Perfeito, perfeito. E, cara, só para pontuar aqui, realmente a luta do Carlos contra o Isaac ali, eu não sei se quebrou o braço do Isaac, mas realmente Quebrou com deve certeza. ter machucado de alguma forma, cara. Quebrou com certeza, cara. Quebrou certeza. Sério, você Porque acha? Caramba. esse cara saiu mole, velho. Tipo assim, não é que. Tipo, ele não tinha mais Cara, resistência, o braço dele só é. cai, assim. Pô, e quebrou na Tem, alavanca lateral, né? é Primeira chocante, não. é um pouco, É você chocante, cara. consegue Eu vou te falar, perceber, né, que eu não consegui, tipo quando assim, ele vem assistir. puxar Tipo, o na hora que. braço assim, né, Cara, e aí você é, vê a vontade do cara, meu é, irmão. Isso. Porque, mano, era um golpe facilmente. Que não quebraria se tivesse batido antes. Mas, mano, só quem luta sabe o que é uma grande oportunidade na vida de um lutador. Dentro de um mundo que não uhum. são tantas oportunidades assim, tem oportunidade, tem cada vez mais, mas também não são oportunidades ilimitadas. E, cara, só quem luta sabe, irmão. Então, esse cara, É, embora é, perdeu, quebrou o braço, mas, cara, é um pode falar. espírito assustador, velho. É assustador. O próprio Carlos, né, falou com a gente agora, a Karine tá lá, né, em Las Vegas, fazendo a cobertura em loco do UFC BJJ, e ela entrevistou o Carlos, e ele mesmo fala, cara, eu e o Isaac ali, a gente era do mesmo time, a gente acabou realmente criando uma amizade, né, claro, já tinha uma amizade antes, mas você fica junto com a pessoa ali, você também passou por isso, né, Roberto, de ficar ali num reality show com uma pessoa, então você cria uma amizade diferente. E ele falou, cara, somos amigos, mas ali dentro ele estava em busca do sonho dele, eu estava em busca do meu sonho, então não tinha o que fazer. É claro que ele É não isso, velho. desejava mal pro cara, não esperava que isso acontecesse, mas Não é pessoal, ossos né, do cara? ofício, né, cara? É, Negócio do ofício, nunca é pessoal, cara. Quer dizer, geralmente não é pessoal, né? Principalmente dentro da comunidade do jiu-jitsu. Então, e acontece, irmão. Você tem. A partir do momento que um golpe ele tá encaixado, competitivamente falando, e é muito importante deixar isso claro aqui, é importante a gente salientar os pontos o tempo todo, competitivamente falando. Entre dois profissionais, entre duas pessoas que estão se expondo a estar nessa situação. Não falando de jiu-jitsu de forma geral, o jiu-jitsu que você aprende na escola, dentro de uma escola. Competitivamente falando, a partir do momento que você se dispôs a estar ali e tem um golpe encaixado, você tem uma escolha, você tem duas escolhas. Insistir para sair do golpe, porque a insistência do Isaac não foi uma insistência para deixar quebrar. Ele insistiu entendendo que poderia sair, e ele é um golpe que às vezes se chacoalha a cabeça e sai, e ficar à mercê de quebrar. Ou bater. Bater você preserva a sua saúde, mas é exatamente o que eu tô falando, cara. Quem luta, principalmente em grandes eventos, cara, sabe o que é isso, sabe o que é estar naquela situação. Às vezes você acha que vai sair, só que no momento que você tá saindo, cara, vem um tranco mais forte, a alavanca tá muito encaixada e acontece o que aconteceu. Cara, é chocante. É chocante de ver mesmo, cara. sinistro, sinistro, cara. Então vamos aqui passar agora para as finais, tá, pessoal? Antes de terminar aqui, eu passo para vocês o card completo do UFC amanhã, mas vamos focar por enquanto nas finais, né, que é o grande prato principal do UFC de amanhã, o UFC BJJ. Só para lembrar, pessoal, o UFC BJJ de amanhã ele vai ser transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook do UFC, totalmente de graça, então não tem desculpa para você perder. Quem já é assinante do UFC Fight Pass, o que eu indico que você seja, também vai poder assistir através do UFC Fight Pass, então tem todas as formas possíveis de se assistir o UFC amanhã. Mas a primeira luta, igual aberta amanhã, do UFC BJJ, né, dessas finais, é exatamente a do Carlos Henrique contra o Danilo Moreira. Você já falou aqui que acha que ele é o favorito. Explica por quê, cara. Cara, primeiro pelo histórico do Carlos no jiu-jitsu sem kimono. Então isso já é algo que, pô, mano, é vice-campeão mundial sem kimono, vice-campeão pan-americano. É um cara que já luta sem kimono há muito tempo. Eu e o Carlos, a gente foi companheiro de time, então há muito tempo eles, no meu ponto de vista, ele sempre foi bom nos dois, tá? Tanto que é campeão mundial, faixa marrom de jiu-jitsu de kimono. Mas eu não sei só de gostar,
mas eu sempre achei ele melhor no jiu-jitsu sem kimono. Então eu já tenho essa experiência prévia com o Carlos de saber que ele é muito treta sem kimono, sem contar os resultados. Aí quando a gente vai analisar os adversários que ele enfrentou e a forma como ele dominou dentro do próprio UFC, que são as lutas mais próximas que a gente tem para fazer análise, e obviamente quanto menos tempo para uma análise mais assertivo você consegue ser, você vê que ele dominou dois caras que têm muita reputação dentro do jiu-jitsu, né? Um com um histórico grande com e sem kimono, mas mais sem kimono, que foi o Gianni Grippo, e o segundo cara, que é o Isaac, que é um cara que ganhou tudo de kimono. Obviamente, é importante pontuar que não é um super atleta em termos de título sem kimono, mas é um super atleta. Né? Um cara que é acostumado a ganhar, que é acostumado a se colocar numa zona de desconforto, tanto é que deixou o braço quebrar. É um cara extremamente perigoso na botinha, e dava para ver que o plano do Isaac era sempre one leg, botinha, né? Eu acho que tinha muito ainda do jiu-jitsu de kimono ali, enfim. Então eu acho que se eu for linkar só a trajetória que ele fez até aqui para a final do UFC, do UFC BJJ, isso já valida tudo que eu coloquei. Obviamente, gosto de colocar aqui, favoritismo só serve para apostar, irmão. O que define é lá na hora, tá? Quem acordou melhor no dia, quem tá mais na vontade no dia e por aí vai. Então, o favoritismo para mim só serve para isso e para ficar aqui fazendo vídeo, né? Mas amanhã a gente vai ver realmente quem que é o verdadeiro vencedor. Mas eu, cara, apostaria muito que o Carlos venceria essa luta. Perfeito. Aí avançando, a gente vai para a luta entre o Andrew Tackett versus o Andy Varela pelo título do peso meio médio. Luta que é uma revanche. Os dois já se enfrentaram antes. E, se eu não me engano, o Tackett já venceu o Varela antes. O que você acha dessa luta, Roberto? Cara, eu vou também com o Tackett, foi o que eu já falei. Talvez o Varela, na semifinal dele, ele enfrentou um oponente mais duro do que os oponentes e finalizou que os oponentes do Tackett. Mas, cara, o Tackett ele tem um histórico muito grande sem kimono. E ele é um cara que qualquer coisa, principalmente Scramble, é bom para ele, né? Então vamos relembrar aqui o que aconteceu na semifinal. O adversário dele tenta fazer um Kataguruma e ele pula nas costas do cara já com o triângulo. E que isso que é foda, né? Porque pular nas costas qualquer um pula. Mas pular já com o triângulo fechado, já com a posição ajustada, é totalmente diferente. Mais uma vez eu ressalto aqui a aptidão física do Tackett. Eu acho que isso, fora o jiu-jitsu dele, eu acho que isso tá até além. Ele é um cara que você vê que se movimenta, enfim. Lembra muito até o Keiji Rotolo em termos de ter muito gás, ter muita resistência física e por aí vai. E aí tudo vai culminando ali que ele chegue num resultado melhor. Acredito também que vai vencer a Itaquet. Então, a minha aposta aí é que Carlos Henrique e Itaquet vençam e sejam os primeiros campeões do primeiro reality show de jiu-jitsu do UFC. Maneiro, mano. Acho que o Tackett ele entra naquela lista do Mika, do Cage, de pessoas que você quer sempre ver, né, cara? Você quer ver ele lutando contra qualquer um o tempo inteiro, porque do nada ele tira alguma loucura, ele tira alguma posição muito bonita. A luta dele contra o Cage Rotolo no CGI, uma das melhores lutas ali já feitas. Então ele tá nesse bolo aí, né? Dá para colocar. E aí, né, passando já os dois que são atletas dos coaches, né? Agora a gente vai para a luta dos coaches, né? Como eu falei, esse é um padrão que o TUF já faz há muito tempo, né? Tem os times, os finalistas dos times vão se enfrentar no evento e os coaches também de cada time vai se enfrentar lá, né, lá na frente. Isso já é um padrão e o UFC BJJ está só repetindo o que o TUF já vem fazendo há um tempo. Então a gente vai ter a luta entre Mike Musumeci versus Harrison Gabriel pelo título do peso pena do UFC BJJ. E aí, o que você analisa desse combate, dessa luta entre esses dois? Um que é 5 vezes campeão mundial e agora o Harrison, que está chegando com muita fome, campeão pan-americano de uma nova geração de faixas pretas. O que você pode falar, Roberto? Cara, eu já vou começar aqui não com o que eu quero, tá? Então, veja bem.
Na luta do Carlos e do Danilo, eu estou como amigo torcendo para o Carlos, mas também acredito que o Carlos tem mais chance de vencer. Na luta do Tekkit e do Varela, eu acho que o Tekkit vai vencer por análise técnica, etc. Mas tanto faz quem vence para mim. Uhum. Na luta do Harrison e do Musumeci, eu acredito que o Musumeci tem mais chance. É super favorito mesmo nessa luta. Porque é um cara que largou 100% jiu-jitsu de kimono, ficou no sem kimono. O cara já tá 3 anos aí nesse... 3 ou 4 anos. A última vez que ele lutou, acho que foi contra o Bruno Malfacini, na final do Mundial Peso Galo. E, enfim. Então, eu tenho que considerar aqui, estou torcendo para o Harrison, brasileiro, Rio de Janeiro, mas acredito que o favorito é o Mike Musumeci, né? Assim também, e aí vale ressaltar uma coisa, no Pan-Americano, e aí são realidades totalmente diferentes, mas vale lembrar que no Pan-Americano, o Diogo era o grande favorito contra o Harrison na final. Tanto é que eu acho que a IBJJF nem postou o Harrison como um dos inscritos favoritos do evento. E o Harrison foi lá e fez uma super luta com o Diogo e ganhou. Eu não estou dizendo que isso faz uma grande diferença quando eu penso em termos técnicos, mas eu acho que isso faz uma grande diferença quando eu penso em termos mentais, porque já é um cara que é acostumado com essa realidade de não ser o favorito ou de ser o muito azarão, porque era essa a realidade dele no PAN que ele venceu. Mas ainda assim, cara, falando em técnica, história, trajetória e tudo isso, né? É fácil chegar a uma conclusão de que o favorito é o Mike Musumeci. Se isso se consolida amanhã, é outra história. Mas é fácil, dentro de todas essas análises, enfim, da técnica do jiu-jitsu sem kimono, da própria história do jiu-jitsu de kimono, é um super competidor. Enfim, se eu for analisar tudo, é muito fácil admitir o favoritismo do Mike Musumeci. Mas obviamente a minha torcida ela é do Harrison e eu espero aí que o Brasil consiga vencer esse duelo de coaches aí. Perfeito, perfeito. Então, acho que fizemos aqui a análise prévia do que pode acontecer, né? O Alberto também já deixou aí seus palpites do que pode acontecer. A gente vai assistir o UFC BJJ amanhã e vamos ver se tudo isso vai realmente se concretizar ou não. Vamos ver quem realmente vai sair como o primeiro campeão, né? Tanto na categoria peso leve quanto na categoria meio médio e também na categoria peso pena. Os primeiros campeões do UFC BJJ, que é uma iniciativa do UFC agora dentro do jiu-jitsu. E só para passar para vocês, pessoal, a gente está falando aqui das finais, mas o evento ele não vai contar só com essas finais, vão ter outras lutas antes também. Então eu vou passar para vocês aqui rapidinho algumas não, né? Todo o card do UFC BJJ amanhã. Alberto, sinta-se à vontade aí, se você quiser pontuar alguma luta, você só fala aí, beleza? Vamos embora. Então vamos lá. Primeira luta, Kevin Carrasco versus T. Kostlov. Eu acho que é assim que fala, Kostlov, não conheço, desculpa. Na sequência, a gente já vai ter aí um rosto conhecido, Belamir versus a Carol Joia, né? Depois, Felipe Pimentel versus Pedro Machado. Na sequência, Cássia Moura versus Thalita Alencar. Depois, um cara que volta, que participou do reality show, perdeu, e aí agora está voltando para disputar, né, ali também para participar do evento final, que é o Kate Krikorian, vai lutar contra o João Assonitz. E aí a gente tem as 3 finais, né? Carlos Henrique versus Danilo Monteiro, Danilo Moreira, Andrew Tekkit versus Andy Varela e o Mike Musumeci versus o Harrison Gabriel. Então são 1, 2, 3, 4, 5, são 5 lutas preliminares, vamos colocar assim, e aí sim a gente tem as lutas principais. Galberto, tem alguma consideração final que você queira fazer? Pô, cara, é interessante, lógico que tenho, né? Sempre tenho. É interessante ver o quanto o próprio UFC ele tem colocado atletas que são de origem do jiu-jitsu de kimono e puxando esses caras pro jiu-jitsu sem kimono. Então, quando você começa a puxar alguns atletas aí,
Tipo, Pedro Machado, cara, eu acho que eu nunca vi o Pedro competir sem kimono. E eu não estou colocando isso aqui como algo ruim, eu estou colocando como algo bom do misto disso, né? De ter atletas do jiu-jitsu de kimono indo pro jiu-jitsu sem kimono e às vezes até vendo talvez essa transição e, enfim, e gerando essa oportunidade, né? O normal é que a maioria das organizações chamem atletas que ou fazem os dois e já tem um histórico nos dois, ou, né, chamem atletas que já competem no jiu-jitsu sem kimono, e o UFC parece que ele faz o inverso, né? Ele chama um pouco de tudo e deixa o negócio misturar ali. Enfim, essas são as minhas considerações. Cara, tem muito nome gringo de cara que é muito bom de jiu-jitsu e que a gente não conhece, cara, que tá ali, enfim, né, lutando outros eventos, enfim, lutando eventos na Europa, né, tem vários nomes, inclusive eu tô começando a conhecer cada vez mais, porque eu tô tendo que estudar bastante sobre isso, mas, cara, e aí fica um pouco difícil, às vezes, opinar sobre as lutas, mas aí fica aqui o meu comprometimento com vocês de ir melhorando nisso para conseguir avaliar de forma ainda melhor essas lutas aí desses atletas. Não, não, Roberto, que isso, perfeito. Eu acho que as análises têm sido muito boas e realmente tem alguns atletas que a gente não conhece, principalmente no reality show aconteceu muito isso, mas exatamente porque é um evento americano, né? Vamos se dizer assim, é um evento que acontece nos Estados Unidos, então é comum que eles tragam atletas do público americano. Isso é normal, faz todo sentido. Então é isso, pessoal. Né? Acho que a gente passou aqui tudo que tinha que passar. Vai acontecer o UFC dia de amanhã. Assistam, tanto seja no YouTube, seja no Facebook, seja no UFC Fight Pass. Assistam, vale muito a pena o reality show. E vocês, se vocês não assistiram o reality show, corre lá no YouTube também para assistir os episódios. Os episódios estão lá disponíveis. Assistam os episódios. Aproveitem enquanto isso não vai só para o UFC Fight Pass, porque a gente torce que tenha dado muito bom para eles, que tenha dado muita audiência, e se continuar, obviamente, isso não vai ser de graça para sempre. Vai chegar um momento em que isso vai entrar no UFC Fight Pass, então aproveita que o UFC Fight Pass aqui no Brasil é muito barato, já assina o UFC Fight Pass também. Sábado que vem, sábado agora, tem o UFC 317, Elias Topuria versus Charles do Bronx, uma das lutas mais esperadas aí, coração vai parar com certeza no sábado, então aproveita logo, já assina o UFC Fight Pass, cara, muito barato, assiste o UFC BJJ por lá, assiste os cards do UFC normal por lá também, transmissão muito boa. Então é isso. Roberto, meu irmão, muito obrigado novamente. Te vejo aqui no pós-UFC BJJ, né? Assim que o evento acabar, a gente volta aqui para analisar as lutas em si, para comprovar se tudo que foi dito aqui aconteceu, para falar um pouco da atuação dos atletas. E é isso, meu irmão. Te vejo lá, hein? Valeu, meu irmãozão, tamo junto demais. Ô, rapaziada, tamo junto. Valeu!